Saudações, companheiros de Elo. Aqui quem vos fala é seu presidente Fábio Franklin e eu venho apresentar para vocês o programa Elo Especialista. Primeiramente, por que resolvemos fazer esse programa? É notória a grande quantidade de membros que a Elo possui. Atualmente somos por volta de 40 membros e mesmo com essa grande quantidade de membros, não conseguimos abranger todo o conteúdo que gostaríamos de aprender. Além disso, nós temos pouca habilidade e pouco conhecimento em relação a esses conteúdos. Por isso resolvemos fazer o programa Elo Especialista, que tem como objetivos gerar Elo Especialista em vários temas, para nós termos várias especialidades nesses conteúdos. Esses Elo Especialistas irão capacitar os outros membros, de forma que todos os membros da Elo sejam capazes de executar com excelência todos os serviços que a Elo propõe. Mas afinal, o que é Elo Especialista? Que palavra estranha é essa? O Elo Especialista é aquele capaz de executar o serviço com excelência e capaz de capacitar outros membros, ou seja, ele não só é capaz de aplicar o próprio conhecimento, como ele é capaz de auxiliar outras pessoas a aplicarem o conhecimento delas. E como funciona o programa? O programa é dividido em 3 etapas: a etapa de estudo, a etapa de teste e a etapa de legado. A etapa de estudo inicia-se com a seleção do tema, a seleção do conteúdo que o colaborador quer se especializar. Depois seleciona-se o orientador. Esse orientador pode ser um professor, pode ser um pós-júnior, pode ser um amigo ou qualquer outra pessoa que tenha domínio sobre o tema. Depois, determina-se o tempo de estudo, o tempo que o colaborador levará para se especializar. O orientador, ele tem o dever de indicar o que será estudado e de aplicar o teste ou orientar o diretor de como fazer isso, como aplicar esse teste. Ou seja, o orientador, ele não tem a função de professor, ele não está na Elo para ensinar, e sim para direcionar o estudo do Elo Especialista. E esse Elo Especialista, ele acaba sendo autodidata. Depois disso, é basicamente enfiar a cara nos livros, é estudar mesmo. A segunda etapa é a etapa de teste. A etapa de teste não tem segredo. O Elo Especialista irá fazer o teste. Se ele for aprovado, ele vai para a próxima etapa. Se ele for reprovado, ele recomeça a fase de estudo. A etapa 3 é a fase de legado. Em um primeiro momento, elabora-se um manual do serviço. Esse manual, ele não só deve conter como será feito o serviço, mas também observações que garantirão a excelência do serviço. No caso de projetos externos, esse manual servirá de base para o portfólio. É interessante ressaltar que as empresas graduadas hoje em dia, elas divulgam o portfólio ao invés de divulgar a carta de serviço. Por quê? Porque o portfólio é a garantia para o cliente de que nós sabemos o que estamos fazendo, de que nós sabemos pelo que nós já fizemos. Em um segundo momento, vem a fase da capacitação em relação a esse serviço. O Elo Especialista, ele irá capacitar os outros membros e, além disso, ele irá arquivar o padrão dessa capacitação. Ele irá arquivar tanto o roteiro quanto o material dessa capacitação, para caso, se esse especialista sair da Elo e outro especialista assumir esse cargo, esse posto, ele não precisa começar tudo do zero. Ele basicamente vai pegar o que foi arquivado, vai adaptar a sua realidade e capacitar os outros membros. Com o fluxograma, nós podemos ver de uma forma sistemática como as etapas se relacionam. Nota-se a etapa de inovação, uma parte de inovação que será falada mais para frente. Em questão de entregas, serão 3 entregas que o programa exigirá. A primeira é o teste, a segunda entrega é o manual de serviço, a terceira é o padrão de capacitação. Essas 3 entregas serão arquivadas de forma a gerar um histórico na Elo.
esse histórico irá suprir a nossa carência em relação ao histórico do início da empresa, que inclusive vem atrapalhando os nossos processos e os nossos projetos. A fase de inovação, basicamente o colaborador ele terá que refazer o processo praticamente do zero. Ele baseado naquele arquivamento do slide anterior. E na inovação que ele está propondo, ele vai iniciar desde a fase de seleção do professor até a fase de capacitação. É interessante que selecione-se o mesmo professor do início do processo, o mesmo professor que orientou o primeiro estudo do serviço, até mesmo por questão de continuidade. Só que o mais interessante dessa etapa é que outras áreas podem participar, é até aconselhável, áreas que agreguem valor à inovação. Um exemplo é a área de P&D, que tem como uma de suas PRs inovar processos. Então, é nada mais justo do que chamar o P&D para auxiliar essa fase de inovação. Mas isso não exclui outras áreas de participarem também. Um exemplo, vamos supor que a inovação é focada em gestão de pessoas. Então é muito interessante que o RH participe dessa inovação. Algumas observações muito importantes. Primeiro, o conceito de competência. Competência ela é baseada em 3 pilares que coexistem: conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta ter conhecimento e atitude se não tem habilidade. Ou seja, o colaborador ele fará o serviço, só que de forma mal feita. Não adianta ter atitude e habilidade se não tem conhecimento. O colaborador irá executar o projeto, só que o projeto ficará todo errado, devido à falta de base, à falta de conhecimento mesmo. E não adianta ter conhecimento e habilidade se não tem atitude. É potencial desperdiçado. É saber e não fazer. E isso não é útil. O segundo ponto é que pode ter mais de um elo especialista por tema. O SET, os minicursos do SET, na verdade, e os processos seletivos trouxeram uma experiência muito boa para a gente em questão de trabalho em equipe. Nota-se que o trabalho em equipe possui alta eficiência. Em contrapartida, essas equipes devem ser formadas por poucas pessoas. Um exemplo do processo seletivo mesmo, nós formávamos equipe de 12, 13 pessoas, que no fim das contas, apenas 6 ou 7 que realmente trabalhavam. Além disso, várias equipes pequenas, cada uma com um tema, refletem várias especialidades para ela. Poucas equipes grandes, cada uma com um tema, refletem poucas especialidades. Concluindo, é interessante que se faça equipes para se especializar no tema, mas equipes de no máximo 3 pessoas. Outro ponto importante é que os membros eles não se bastem da capacitação do elo especialista, que eles leiam o manual e, se possível, lê o teste também, para que eles tenham um conhecimento maior e assim se tornem mais competentes. Tudo isso com o fim de chegar ao nosso objetivo principal, que é levar para o mercado profissionais de alta competência. E uma quarta observação importante é que o elo especialista ele não pode se bastar no programa. É interessante que ele complemente o conhecimento dele com outras atividades. Não é porque um elo especialista é elo especialista em Revit que ele não vai fazer uma capacitação da Autodesk ou uma capacitação do Sebrae. Ou mesmo que ele continue estudando novos métodos, novas ferramentas do programa ou até novos softwares. E também que ele não procure outras formas de aprendizado, como benchmarking, palestras, ministrar minicursos, que nós sabemos que isso agrega muito conhecimento.
Sobre a questão institucional, o programa especialista, Elo Especialista, ele é totalmente de autoria da Elo. Ele foi elaborado por mim, Fábio Franco, e foi revisado pelo nosso assessor de qualidade, Vitor Felipe. Em questão de arquivamento, o arquivo desse programa está no Drive, na pasta da presidência, nesse endereço. E caso ele seja mudado de lugar, que é bem provável que sim, pois há uma área específica para esse tipo de documento, será informado para vocês. Atualmente ele está na pasta da presidência, pois é a pasta que eu tenho acesso. Então, pessoal, muito obrigado por esse tempo que vocês disponibilizaram e mão na massa, galera. Vamos colocar esse projeto para rodar para sairmos daqui o mais capacitados possível.